Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores Primeiro-Ministro em exercício, Senhor Ministro, senhores Secretários de Estado, Senhor Dr. Marco António Costa, coordenador da Comissão Política Nacional e Vice-Presidente do nosso partido, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Dr. Luís Montenegro, direção do Grupo Parlamentar, senhores Secretários de Estado, senhoras Deputadas, senhores Deputados, é com grande prazer que estou aqui hoje convosco. Antes de mais, porque eu, na Assembleia da República, sinto-me em casa. O livro que tiveram a amabilidade de me oferecer, edição única, daqui a uns anos vai valer muito dinheiro, pelo que eu já consegui folhear, retrata bem as minhas presenças como orador nesta casa. E é bom lembrarmos que o Partido Social Democrata nasceu aqui. O PSD não existiria se não tivesse havido ala liberal. O Dr. Mota Amaral está aqui para o testemunhar e para me corroborar certamente. O PSD nasceu porque tínhamos criado, durante o tempo da ala liberal, um capital político, se assim se pode chamar, que veio depois dar origem à possibilidade de, imediatamente, a seguir ao 25 de Abril, criarmos um partido. E esse partido, quando das eleições para a Assembleia Constituinte, conseguiu 25% dos votos, apesar do nosso líder, o nosso querido Francisco Sá Carneiro, ter tido problemas de doença, etc., e não ter estado cá todo o tempo. Este nascimento aqui na ala liberal é uma experiência, para mim, muito frutuosa. Entendi bastante de como funcionam os mecanismos, nas discussões na generalidade, na especialidade, e, sobretudo, percebi como se podiam enfrentar os adversários. E aqui tínhamos muitos adversários, nós éramos uma minoria. Depois do 25 de Abril, houve 30 ou 40 ou 50 deputados da então Assembleia Nacional que vieram dizer que eram da ala liberal, mas só éramos talvez uns 10, 12, não, João Bosco. Não éramos muito mais do que isso. E eu julgo também que, quando fomos criando esta doutrina, esta base ideológica, não só porque Francisco Sá Carneiro, numa famosa entrevista, disse que se pudesse criar um partido, criaria um Partido Social Democrata, acho que a nossa prática, já nesta altura, propondo uma terceira via para o nosso país, que não era da oposição clássica, nem, obviamente, a da situação, era uma via social-democrata, uma preocupação grande com a liberdade, daí termos sido chamados ala liberal, mas também com aquilo que hoje se chama o Estado Social. E parte das razões que levaram a Francisco Sá Carneiro a demitir-se, e também Miller Guerra, tem a ver com a incapacidade de conseguirmos, para as áreas da educação, para as áreas da saúde, a aprovação de diplomas que pretendíamos ver aprovados, ou sequer a discussão deste tipo de temas. Lembro-me quando fomos visitar os presos políticos a Caxias, foi o Francisco Sá Carneiro, fui eu, foi o Correio da Cunha, que depois foi uma dificuldade e tivemos de combinar um truque, que o Francisco Sá Carneiro fez um discurso antes da ordem do dia e eu já estava combinado e pedi para o interromper e fiz um discurso dentro do dele, porque não nos queriam dar a palavra sobre esta matéria. Não era fácil, não foi fácil, não conseguimos muita coisa em concreto, mas conseguimos realmente difundir um conjunto de ideias que foram as ideias que acabaram por basear o programa do Partido Social Democrata. E foi, portanto, nesta casa que eu me construí como político. Foi nesta casa também que fui vice-presidente da Assembleia Constituinte. E não era fácil, senhora Presidente, naquela altura, presidir a uma Assembleia como aquela, em que se mandava evacuar as galerias, não havia polícia, e a polícia, se existia, tinha medo e não fazia nada, em que os deputados falavam todos ao mesmo tempo e em que tínhamos de avançar, porque nós percebíamos que havia forças políticas que não queriam de maneira nenhuma que a Constituição avançasse, de maneira a evitar que houvesse eleições legislativas normais dentro do prazo que estava combinado e que acabou por ser cumprido. Foram momentos, eu lembro a primeira vez que eu presidi, uma ameaça de bomba e tudo aquilo que eu tive de fazer para, por um lado, consultar os grupos parlamentares, que imediatamente disseram é melhor evacuarmos, e, por outro lado, chamar as minas e armadilhas
e, por outro lado, manter a calma para depois, imediatamente, recomeçarmos. Foi uma sessão bastante complicada, entre muitas outras. E também dizer-vos, como já foi aqui referido, que depois fui ministro com responsabilidade, entre outras, dos assuntos parlamentares. E o Sr. Ministro sabe o que isso é, não é fácil. Ali tínhamos uma coligação, no primeiro governo Sá Carneiro, que tinha, além do PSD e do CDS, o que já não é pouco, tínhamos também o Partido Popular Monárquico e tínhamos os reformadores e tínhamos uma maioria bastante estreita. E ainda havia os deputados dos Açores e da Madeira que nos complicavam bastante a vida, como habitualmente. Nada de novo por aí, como calculou. E foi uma época complicada. Naquela altura, esta noite que estamos hoje a viver, que é a noite que antecede o encerramento dos trabalhos de uma sessão legislativa, era uma noite prolongada que chamávamos a Noite das Facas Longas, porque era para essa noite que ficavam, e quem tinha de presidir tinha um trabalho complicadíssimo, tudo aquilo que estava atrasado e que ou o Governo, ou a maioria, ou mesmo a oposição, queria ver votado numa noite que ia até às 3, 4 da manhã, com muitas paragens, acordos, e depois, no dia seguinte, saíamos finalmente para as nossas merecidas férias. Portanto, isto para vos dizer que, em várias qualidades, e também na de Primeiro-Ministro, não esqueçam que a visão constitucional de 82, proposta pelo PSD, do qual eu era Presidente e eu era Primeiro-Ministro da altura, foi também aprovada nesta Casa, como é evidente, e como tem de ser qualquer revisão constitucional. E tudo isto para vos dizer que, além de conhecer esta Casa, conheço o vosso trabalho. E quero aqui fazer um louvor, Dr. Luís Montenegro, quero aqui fazer um louvor ao nosso grupo parlamentar, à direção do nosso grupo parlamentar e aos nossos 108 deputadas e deputados. Acho que o vosso trabalho tem sido excelente. Acho que não é fácil chefiar, não apenas pelo número, mas chefiar um grupo de pessoas que é exigente e que está muitas vezes numa posição que tem de ser defensiva pela natureza das coisas, pela natureza dos obstáculos que estamos a enfrentar. E este grupo parlamentar tem dado um exemplo de coesão, de tranquilidade, de saber lidar com o outro partido da coligação, de saber evitar quesílias excessivas com o Partido Socialista, de saber também falar, quando é preciso, grosso, quer ao Partido Socialista, quer ao Partido Comunista, quer ao Bloco de Esquerda. Eu, portanto, gosto de os ver, gosto de acompanhar os vossos grandes debates e de dizer-vos também que gosto, quando venho cá, porque me convidam para vir a uma comissão, ver as comissões parlamentares a trabalhar. É um trabalho menos conhecido, é um trabalho fundamental, é um trabalho em que os deputados têm mais possibilidades de exprimir os seus pontos de vista e de construir qualquer coisa, e julgo, não sei como é que isso se pode fazer, que devia ser um trabalho com mais conhecimento por parte do público, porque grande parte da vossa atividade passa-se efetivamente nas comissões. Sinto-me aqui em casa e gosto desta casa. Este é o primeiro ponto que eu queria realçar. O segundo é que o Parlamento é essencial à democracia, por definição. E temos de estar conscientes que a democracia, em termos gerais, a democracia de padrão ocidental que nós defendemos, que nós conquistamos com o 25 de Abril, a democracia de padrão ocidental está fragilizada. E o Parlamento tem um papel fundamental para fortalecer, para reformular a democracia, adaptando-a ao mundo em que vivemos e que, como é óbvio, tem pouca ou nada a ver com o que era o mundo há 40 anos. Sabemos todos que há novas formas de poder, algumas delas incontroláveis e incontroladas. Sabemos todos que há novas formas de comunicação e que uma parte dessa comunicação é lixo, mas que existe e que circula, muitas vezes acoberto do mais cobarde anonimato. Sabemos perfeitamente que há novas formas de participação e de intervenção, que a sociedade civil se torna cada vez mais autónoma e mais relevante. E nós temos de fazer para que a democracia em que acreditamos possa absorver muitas destas novas formas de intervir, de participar, de comunicar. E temos também, a nível do Parlamento, de avançar com algumas reformas que eu julgo que são fundamentais. Refiro-me à lei eleitoral,
que já devia estar mais do que revista e adaptada às circunstâncias que não têm nada a ver com as circunstâncias da lei eleitoral no tempo em que ela foi aprovada. Refiro-me, por exemplo, ao voto eletrónico, que é algo que penso que devia ser estudado e posto em funcionamento, e refiro-me também a uma revisão constitucional. Uma revisão constitucional que não seja apenas para limpar, mas para equacionar, provavelmente, questões importantes, como a existência numa segunda Câmara, como, por exemplo, também a própria natureza do sistema de governo semipresidencialista. São assuntos de fundo, assuntos que devem ser debatidos, e a sede para esse debate é o Parlamento. E eu acho que a importância do Parlamento não se limita a legislar. O Parlamento pode e deve ser um ponto de encontro, um fórum, o esteio do estabelecimento de consensos. Não usemos a palavra compromissos, não usemos a palavra acordos. Eu há anos que defendo a necessidade de haver consensos sobre as questões essenciais. Não vejo que o Parlamento não possa deixar de ter uma palavra e um papel a desempenhar no estabelecimento desses consensos. Para além das guerrilhas, para além do dia-a-dia, há aqui a possibilidade de conversas mais de fundo, de entendimentos mais duradouros, e eu julgo que o nosso grupo parlamentar também aí devia assumir, com a concordância e em consonância com a direção do partido, uma posição e ter uma atividade mais permanente e mais orientada nesse sentido. Porque nós sabemos que aqui neste Parlamento, além do nosso grupo parlamentar, há outros. Penso que o Partido Socialista, que todos os dias está a dar este triste espetáculo de tardes da má língua e de noites da má língua, e que é confrangedor, mas é assim que está a acontecer, tem a mesma visão da democracia de padrão ocidental do que nós. E, portanto, é possível esse entendimento, bem como com o CDS. Portanto, segundo ponto, o Parlamento é essencial, a democracia está enfraquecida, o Parlamento tem que ter um papel a desempenhar no fortalecimento da democracia. Terceiro e último ponto, que já é tarde, estamos todos cheios de fome. O papel do PSD não se esgota no Parlamento, como calculam. O PSD é um partido, quanto a mim, fundamental para Portugal, e há milhões de portugueses que pensam assim, na medida em que votam em nós, e o PSD tem um papel a cumprir. Eu acho que a experiência que eu tenho tido com as comemorações dos 40 anos é uma experiência muito positiva. Acho que o partido está vivo. O partido está bem organizado, eu recebo constantemente informação sobre as principais atividades, a quantidade de eleições para comissões políticas conselhias, para comissões conselhias da JSD, para comissões políticas distritais, como é evidente, etc. A informação que eu recebo, as fotografias que mandam, a quantidade de gente está, gente nova. É impressionante ver que, apesar de todo o mal que dizem dos partidos políticos, porque não se inventou uma maneira melhor de praticar a democracia em liberdade e com responsabilidade, mas continua-se a dizer mal dos partidos políticos. A quantidade de gente nova que está a aderir, que aparece, que quer participar, eu julgo que é um grande sinal de esperança, não apenas para o nosso partido, mas também para o nosso país. E esta comemoração dos 40 anos também me permitiu ver que os velhos militantes estão em grande forma. Eles aparecem, eles vêm abraçar, eles têm aquele brilho nos olhos que nos faz diferente dos outros. Eles acreditam na social-democracia, eles acreditam que têm de querer mais para eles, mas também sempre querem mais para todos, querem mais para os outros, não querem ser egoisticamente, pensar apenas no próprio caso pessoal. E isto é uma coisa que eu vejo e que me conforta, porque eu acho que temos uma grande capacidade de olhar mais para a frente. Vejam, por exemplo, o exemplo do ambiente. Quem é que teve, eu julgo que o primeiro governo em que os verdes entraram
na Europa foi o primeiro governo de Francisco Sá Carneiro, com o PPM, que de monárquico não estava assim muito interessado, mas que era efetivamente um partido verde, como a consagração que Gonçalo Ribeiro Teles continua a ter, o demonstra. Fomos os primeiros. A natalidade, o Dr. Marco António expôs há pouco, é um tema recente, mas estamos a pô-lo de outra maneira, estamos a olhar mais para a frente. E é essa visão mais para a frente que nós temos de ter. A social-democracia é pragmática, nunca foi dogmática. E a liberdade, a igualdade e a solidariedade, que são os nossos valores, têm de ser aplicados conforme o ambiente social, conforme o estado em que o país e a sociedade se encontram. Eu acho que o governo atual tem sido muito corajoso, o primeiro-ministro tem sido muito determinado, apesar da herança terrível que recebeu, apesar da economia, do déficit, e dentro de uma coligação que também nem sempre é fácil de gerir, e eu acho que temos de prestar homenagem ao primeiro-ministro e ao governo. Mas acho que temos de ir mais longe. Nós já passámos o meio da ponte. Nós estamos a caminho do outro lado. E o que é que queremos encontrar no outro lado? O que é que queremos preparar do outro lado para o nosso futuro? E eu penso que o nosso futuro passa muito por um lado, acautelar e garantir que os mais velhos tenham um fim de vida tranquilo, mas, por outro lado, também dar algo aos mais novos em que eles acreditem. E é essa necessidade de dar algo mais que eu julgo que nós temos de transmitir à sociedade em geral. Uma sociedade mais justa, menos desigual, onde a pobreza seja eliminada, onde a chaga do desemprego, de que acabou de falar o Dr. Marco António Costa, deixe de ser uma chaga, onde as pessoas se sintam felizes. Falávamos também, é uma das nossas inovações, do direito à felicidade como um dos direitos individuais. Eu continuo a achar que o direito à felicidade é um direito que nós devíamos consagrar e que devíamos apoiar e devíamos criar e usar como bandeira. Porque nós, acima de tudo, quando estamos na política, é para isso que estamos na política. A política não é para o dia-a-dia, a política é para olhar mais longe. A política é para tentar fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade em que toda a gente se sinta bem. E o nosso grupo parlamentar, que agora vai de férias e são bem merecidas e boas férias para todos, vai com certeza continuar a trabalhar para que assim seja. Eu agora calmo, agradecendo muito a vossa presença, as vossas atenções e dizendo-vos que podem sempre contar comigo, porque, entre outras razões, além de ser um militante número 1, eu continuo a gostar muito do nosso PSD. Muito obrigado.